Fala pessoal, esse é mais um papo aqui do RH Summit Live Show. E sim, este é um papo gravado antes que alguém xingue a gente no chat, porque é gravado, é ao vivo. Vão ter conteúdos gravados e ao vivo durante o evento, tá bom? Então, quando for gravado, eu vou avisar vocês, até para vocês entenderem um pouco mais a dinâmica. E esse papo a gente vai falar um pouco de uma dinâmica, de um tema que está super em alta no mercado atualmente. A gente está falando de saúde mental, saúde emocional, saúde do colaborador e a famosa NR01 que está acontecendo aí nas empresas de vocês. Então, o papo aqui é sobre a gente falar como que dentro da empresa eu levo essa pauta para a gente conseguir ganhar força no discurso, atrelando isso também a uma pauta de negócio, que é onde a gente, como RH, ganha força. Para isso, a minha convidada é a Carolina Yokoyama, que ela é líder de saúde mental da Doc24 e também ela é neuropsicóloga. Carol, é um prazer receber você aqui com a gente para compartilhar um pouco sobre esse tema e ajudar os nossos RHs a trabalharem esse tema dentro das empresas. É um prazer receber você aqui. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em representar a Doc24. Contem comigo, espero que essa conversa seja muito proveitosa. Carol, e já fazem alguns anos que a gente tem falado de saúde mental, saúde emocional, saúde do colaborador, mas na cabeça de muitas empresas isso ainda é papo de RH, papo de psicólogo, ou como muitas vezes a gente vê, mimimi da geração Z. Mas a gente que conhece os dados por trás de tudo isso, sabe que vai muito mais além e que isso interfere muito na produtividade, na performance do negócio como um todo. Como que a gente faz para mudar um pouco essa percepção, a gente conseguir levar essa pauta para que ela ganhe realmente a importância que merece dentro das empresas? Olha, realmente, assim, apesar do avanço nas discussões sobre saúde mental, né, de um tempo para cá, muitas empresas ainda enxergam essas pautas como secundárias, né, por uma combinação de fatores, talvez falta de indicadores claros de curto prazo, desconhecimento sobre os impactos reais no negócio e uma cultura organizacional que historicamente prioriza metas tangíveis como faturamento e só produtividade, né. E para mudar essa percepção, assim, eu acredito que é fundamental traduzir o tema em linguagem estratégica, então a gente conectar a saúde emocional, mental e a indicadores, né, de desempenho, turnover, absenteísmo, engajamento. E além disso, a gente trazer o case de sucesso, promover os líderes que já adotam uma gestão mais humana, né, e ajudar a tornar o tema mais concreto e aplicável. Acho que você traz um ponto bem importante que é a gente criar, não, na verdade não é nem criar, a gente ter aí alguns indicadores para olhar para isso. Eu vejo muitas vezes na minha história, o absenteísmo da empresa está alto, mas a gente não olha a causa desse absenteísmo. A gente não volta lá no nosso departamento pessoal, no SESMIT, na área que é responsável por isso, para identificar de onde é que está vindo esse absenteísmo. Então, muitas vezes eu voltar para dentro de casa e olhar, organizar os dados que eu tenho, eu já vou ter um indício da causa daquele problema. Então, acho que, voltando aqui um ponto, a gente ir olhar também, resolver o problema, beleza, temos que olhar o problema sim, mas temos que voltar um passinho para trás e olhar a causa desse problema, levantar dados para isso. Então, é nesse ponto que a gente precisa criar talvez 2 ou 3 KPIs, para que a gente consiga olhar para a saúde mental ligando com pautas de negócio, porque lembrando, uma pessoa afastada, ela é uma pessoa que está sendo remunerada e não está produzindo, ou seja, a empresa está, pagando, mas não está tendo a produtividade daquele colaborador de volta. Então, quais os indicadores que você mensura, por exemplo, primeiramente, você indicaria que esse RH olhe que caberiam numa mão, por exemplo? Você traz um ponto muito importante que são os indicadores para esse termo, para esse tema que a gente precisa tratar dentro das empresas. E muitas vezes o RH cai no erro de criar muito indicador, que acaba não conseguindo mensurar. Então, olhando na sua trajetória, no que vocês têm trabalhado quanto Doc24 e tudo mais, dá para elencar numa mão, digamos assim, 5 indicadores que a gente teria
para olhar para a saúde mental e que isso se ligue no negócio, que a gente consiga olhar para, como é que eu posso dizer? Que a gente consiga levar para essa liderança mostrando que: "Espera aí, eu tenho dados sobre isso, eu tenho indicadores, e o impacto que isso gera no negócio". Quais os indicadores que você indicaria para esse, indicadores que indicaria ficou meio confuso, mas que você daria como estratégia para esse RH olhar? Olha, eu acho que o principal, né, sobre conectando a saúde, mental, emocional a indicadores, né, eu acho que é o engajamento, né, indicadores de desempenho, de absenteísmo, de turnover. Então eu acho que, a gente tendo, esses indicadores, a gente consegue, além de tudo, promover ali, estratégias, né, não só para os líderes em si, mas enfim, que toda a parte da gestão seja mais humana, que consiga olhar mais para aquele colaborador, assim. Aí eu vou furar um pouquinho a nossa pauta aqui, Carol, que a gente voltar lá numa causa lá atrás. Você falou muito sobre o líder, uma liderança humanizada, da gente capacitar esse líder para que ele consiga ser realmente um líder, de fato, o que se espera de um líder lá na frente. E tem uma frase que eu guardo comigo que líderes doentes adoecem pessoas, ou seja, ele não tem consciência de que ele muitas vezes está enfrentando um problema de saúde emocional, mental ali, e isso acaba replicando na forma que ele age perante a equipe, adoecendo toda, vira um ciclo vicioso, né, se o líder está doente, ele vai adoecendo as pessoas que estão sob a gestão dele. Então, como que eu trago esse líder? Acho que é um momento de inflexão que a gente precisa ter também, desse líder entender que tem um problema de saúde emocional, tem uma questão que preciso resolver. Isso não me torna menos capaz, não me torna menos líder que os demais ou menos competitivo. Eu acho que a gente ainda vem de uma cultura que o líder não podia ter problema, ele não podia expor que ele está com dificuldade. Então, tem todo esse lado que a gente preparar esse líder, esse é um dos temas para que ele, primeiramente, tenha consciência sobre ele e depois consiga acolher profissionais que estão com problemas, relacionados a isso. Mas vou voltar aqui no início da pergunta, que a gente atue muito mais na causa, que é preparar esse líder, primeiro para que ele tenha o autoconhecimento para entender de: "Espera aí, estou com um problema", e segundo ponto, que ele consiga ouvir as pessoas sem taxá-las de menos capaz, ou um colaborador pior, ou tudo mais que a gente vem como cultura no Brasil. Então, como que a gente transforma esse ciclo, desse líder? Como que eu preparo também esse ambiente para que esse líder também possa ter um ambiente, uma cultura saudável para ele executar a sua liderança, para ele exercer a sua liderança perante a equipe. Olha, eu acredito que a linguagem dos dados, ela deve sempre estar acompanhada de contexto e propósito, né. Então os líderes são movidos por objetivos e resultados. Então é importante a gente apresentar métrica como o custo do absenteísmo, taxa de rotatividade, queda na performance, enfim, aumento de erros operacionais, sempre correlacionado esses fatores ao estado emocional das equipes. Então, mais do que isso, é essencial a gente mostrar que investir em saúde mental não é custo, né, mas alavanca o resultado. Então, estudos da OMS, Deloitte, eles reforçam esse argumento, apontando que cada dólar investido em saúde mental, ele pode gerar até 4 de retorno. Então, histórias reais, feedback de colaboradores também contribuem para tornar os dados mais humanos, né. E eu acredito que o primeiro passo de tudo é reconhecer que o bem-estar dos líderes também precisa ser cuidado. Então, o programa de desenvolvimento deve incluir temas como autoconhecimento, regulação emocional, gestão humanizada, construção de segurança psicológica também, que poucos falam, né. Além disso, acho que a gente pode oferecer espaços de escuta, apoio psicológico, incentivo, né, à vulnerabilidade, ajuda a desconstruir o mito do líder, né, o líder infalível, aquele líder que não tem problemas, como você disse, né. Na prática, os líderes que se sentem acolhidos e preparados emocionalmente são mais capazes de apoiar suas equipes.
Então eu acho que as organizações que colocam o exemplo da liderança no centro da cultura de bem-estar, eles escolhem muito mais times com resiliência, produtividade, um time mais engajado. Gosto do ponto que você traz aí de preparar esse líder para um ambiente mais seguro. E eu vou fazer uma pequena provocação aqui para os nossos RHs que estão nos vendo. Gente, vamos lá, a gente fala muito do líder. O líder desse líder, será que ele também está tendo esse cuidado com o liderado dele? Que é muito lindo, né, Carol? Eu peço para não, o líder tem que ser empático com a equipe, ele tem que ser próximo, tem que ser humano, mas ele não recebe esse mesmo tratamento do líder que está acima dele. Vamos lá, eu repito isso diversas vezes em vários conteúdos, que o pior lugar da hierarquia é a primeira liderança, que é quando você está aprendendo a ser líder, sua equipe está te cobrando e seu líder direto também está te cobrando. Então, o recado aqui para o RH é que a gente olhe para o líder, sim, mas entenda que ele, primeiramente, ele é um colaborador também, tá? Isso não exime ele de também receber o devido cuidado que a gente dispensa muitas vezes para o colaborador que está lá na ponta. Mas que a gente também olhe para o líder desse líder. Que quando eu ocupei esse lugar que eu falo que é o pior, eu lembro que quando fechava a portinha da gerência, a conversa era bem diferente do que aquela que acontece no dia a dia, como deveria ser o que se espera. Então, que a gente olhe para o líder desse líder, e aí que a gente vai ver a cultura dessa empresa. E aí é o ponto que a saúde mental, Carol, furei bastante da nossa pauta aqui, mas que ela precisa descer como uma preocupação da gestão lá de cima. Às vezes eu estou como RH aqui tentando trabalhar a saúde mental, mas lá em cima a galera não entendeu o prejuízo que isso dá. Não entendeu, por exemplo, o dado que você traz, que o investimento traz retorno, traz produtividade. Colaboradores doentes são menos inovadores, são menos produtivos e erram mais. Então, como levar essa discussão lá para cima, para que ela desça como parte da cultura da empresa, e não só como uma campanha que acontece no Janeiro Branco, que acontece no Setembro Amarelo, que fica aquela coisa de tá, o RH tá só fazendo campanha bonitinha para não, isso tem que fazer parte da cultura. Então, a provocação é que a gente muitas vezes suba esse assunto. Eu sei que não é fácil a gente convencer o CEO, o founder, dono da empresa sobre um determinado tema, mas a Carol trouxe bastante dados aqui que a gente pode embasar. Espera aí, não é achismo meu, não é modinha. Aqui estão dados de pesquisas de empresas sérias e já dando a dica aqui, né, Carol, acho que dá uma olhada, pega um pouquinho da pesquisa e vai dar uma olhada dentro de casa como é que tá. Não precisa ser um dashboard gigantesco. Acho que começa pelo básico, um levantamento de dados. Beleza, faz a ligação de turnover, faz a ligação de rotatividade, problema trabalhista, gente, vai lá, faz a ligação das coisas para você chegar com um embasamento na frente do seu gestor, né. Acho que para eu convencer esse cara lá de cima, eu vou ter que ancorar em muito dado, vou ter que usar tecnologia muitas vezes, que está aí para ajudar a gente como ferramenta, né. Então, eu me estendi um pouco aqui, mas acho que é bem esse ponto da gente olhar lá para cima também, não só o que eu posso fazer pelo colaborador, né. Então, Carol, me diz aí, dentro do que você tem visto também, as empresas já estão acordando um pouco mais como métrica de negócio ou elas estão no efeito da NR1? Como é que você está entendendo o comportamento também das empresas que você interage? Olha, eu acho que ainda existe uma barreira ali de entendimento, né, não só o que é NR1, mas para que ela serve, por que ela está, né, em vigor, por que as pessoas estão falando tanto sobre saúde mental, né. Então, eu acredito que os principais desafios mesmo estão na cultura organizacional, na falta de protagonismo de liderança, na ausência de indicadores que sustentem a continuidade das ações, né, você trouxe as campanhas, mas por que existe essa campanha, né? É só porque a gente quer engajamento
qual é a real necessidade da campanha, o que tem por trás, né. Então, ainda é comum ver iniciativas totalmente isoladas, desconectadas de um plano ali, de um planejamento estratégico de fato. Então eu acho que para superar essas barreiras é necessário integrar a saúde emocional, né, igual eu tinha falado, aos indicadores de desempenho, né, incluir a pauta nos rituais de gestão, capacitar os líderes como promover ativos da cultura de cuidado. Então, saber que aquele líder tem pessoas também que dependem dele, que dependem da fala dele muitas vezes, ter esse cuidado, esse acolhimento, né, ouvir continuamente os colaboradores, adaptar as ações à realidade da empresa, eu acho que são práticas chaves para a gente garantir a aderência e o engajamento, né, um impacto real. A gente fala muito de produtividade, mas eu acho que antes da produtividade, tem uma pessoa ali, tem uma vida, tem uma história, que ela precisa, ser ouvida, precisa ser acolhida, enfim, eu acho que a saúde mental ela não pode ser mais esquecida durante muito tempo foi, né, mas eu acho que não há mais espaço para não ter saúde mental. Não, acho que isso interfere muito na produtividade, é o que muita gente fala que é produtividade sustentável, porque aí são as pessoas que conseguem produzir de forma contínua e de forma saudável. Então acho que é um ponto que a gente precisa olhar para esse líder também, qual a capacidade que ele tem, quantos liderados ele consegue gerenciar ali no dia a dia. Como que tá essa carga para esse líder? Porque não adianta eu falar todo: "Ah, não, saúde mental, saúde emocional", com uma pessoa sobrecarregada, com uma carga de trabalho que não é que ela não dá conta, ninguém daria conta muitas vezes. Então a gente olhar para isso, e um ponto que eu quero trazer também da tua fala que eu pesquei, a gente traduzir esse indicador para o indicador de negócio. A perguntinha de: estamos tendo X% de afastamentos. Quanto custa? A rotatividade, quanto custa? Muitas vezes eu falo que no RH a galera tem medo de falar de dinheiro, a gente vai ter que falar de dinheiro, que é essa linguagem que o negócio fala. O marketing fala de investimento, de retorno sobre investimento, tecnologia é retorno sobre investimento, RH também é retorno sobre investimento, ou muitas vezes uma palavrinha que eu estou puxando do financeiro, Carol, que é o saving, quanto que eu consegui economizar. A gente não gera renda, faturamento de forma direta, mas às vezes eu posso economizar com outras coisas, que aí eu dou o saving que eu consigo muitas vezes até aprovar um programa de saúde mental, saúde emocional, saúde do colaborador, no momento que eu tenho os dados, que eu faço a conta e que eu assumo muitas vezes o compromisso que se eu reduzir em 20% aquele indicador, isso vai reverter em X reais de economia, e isso pode muitas vezes paga um programa de saúde do colaborador e sobra dinheiro. Então, vamos para a matemática e desculpa se alguém aqui está assistindo e vai falar: "Ai, eu sou de humanas, não sou de exatas". Você vai ter que aprender a fazer conta daqui para frente, já era para ter aprendido, na verdade. Mas acho que é nesse ponto, Carol, de traduzir e chegar no ponto de custa tanto. Se eu reduzir, a gente vai economizar tanto. Então é nesse ponto que a gente também se comprometer, não simplesmente apontar o problema, mas se comprometer com uma ação, com uma meta, com um objetivo que ligue a gente a falar resultado de negócio, que no final da história, dinheiro, faturamento, retorno, economia. Então é nesse ponto que trazer a saúde mental para esse palco, onde a gente impacta realmente no negócio, é onde a gente muda a percepção do povo, né. Exato. Eu acho que é um ponto que as empresas têm feito já, né, então, eh, cuidar da saúde mental, não ficou caro quando eles viram a proporção que tomou, né, de pessoas com esgotamento mental do trabalho, pessoas ansiosas, né, em quadros depressivos, então, eu acho que esses números, quando a gente fala em números, né, igual você falou em matemática, a gente consegue provar o quanto um colaborador saudável, psiquicamente falando, também dá um resultado melhor, também é melhor para a empresa, né, muito mais produtivo.
Então eu acho que realmente trazer números, né, para todos os líderes, trazer números para RH, eu acho que traz até mais confiança ali em qual estratégia eu devo tomar. Carol, o nosso tempo está acabando, esse papo daria algumas horas para a gente debruçar um pouco mais. Quero te agradecer pela contribuição, por trazer essa provocação de a gente ter esse papo que deveria acontecer dentro das empresas. Te agradecer pela contribuição, aí provavelmente você vai estar com a gente no RH Summit presencial aqui em São Paulo. Vamos deixar aí vamos deixar no ar quem quiser conhecer a Carol. Então, obrigado, te agradeço aí por estar com a gente. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, a gente se vê, agradeço muito, eu acho que é um tema muito importante, né, enfim, eu acho que saúde mental tinha que ter muitos mais temas e muito mais provocações, acho que a gente está no caminho para um futuro melhor, eu diria. Eu acho que agora a gente já saiu um pouco da esfera conceitual, já temos alguns cases na prática, a gente está entrando, digamos, numa segunda onda que é com maior peso, assim, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais um papo aqui do RH Summit Live Show, para a gente debater mais sobre inteligência de RH, juntando a inteligência humana, artificial e a comportamental, e que isso tudo chegue em sustentabilidade do negócio. A gente volta já já.